Então você voltou para o futebol brasileiro, para o Palmeiras, e por causa dessas contusões no futebol italiano, tinha alguma desconfiança em relação a você? Não, eu tive poucas contusões na Itália. O que aconteceu é que quando eu saí, o Beto Zini disse que eu tinha hérnia de disco, né? Quando eu voltei, a primeira pergunta que eu ouvi, mas você não está bichado, você não tem hérnia de disco? O Palmeiras contratou um jogador machucado, né? E hérnia de disco eu vim operar em 2001, eu operei a hérnia de disco. Eu tinha sim aquilo e não tinha como negar, porque uma protusão não tinha se transformado ainda em hérnia de disco, e eu sofria muito com aquilo. Mas eu não ficava fora de jogos, ficava mais fora de treinos, em alguns treinos que a gente evitava fazer, mas não era coisa que me prejudicava durante os jogos. Você veio numa negociação com o Careca Bianchesi, né? Quem propôs o Atalanta, o Palmeiras? Não, eu não sei quem propôs a quem, mas a minha vontade era de voltar. Eu cheguei no diretor do Atalanta, o senhor Previtali, e disse a ele que não queria mais ficar no Atalanta. Ele prontamente, um mês depois, já tinha feito uma negociação, me chamou e propôs essa negociação, foi aceito pelo Palmeiras, foi aceito também pelo Atalanta. E você veio ganhar menos no Brasil do que Muito menos, ganhar muito menos. A diferença era muito grande, mas eu queria voltar, então eu tinha que... Quando eu cheguei e vi o salário do Palmeiras, eu disse, puxa vida, que diferença. Mas você não ficou cutucando o diretor de futebol para ter aumento cada 3 jogos? Não, de jeito nenhum. Mesmo porque eu sabia que eu tinha que assinar aquilo ali, precisava cumprir aquilo, né? Aceitei numa boa, só que depois, um ano depois, as coisas mudaram, né? Graças a Deus, voltou a ser um salário muito bom. Quem trocou o Palmeiras a Parmalat, né? Isso. Não foi nessa época que chegou a Parmalat. E rapidamente você conquistou a torcida palmeirense, mas em 92 teve alguma coisa com o Nelsinho Batista que ele te afastou do time. É verdade. Não foi só você, né? Foi você, o Ivan, o Ivan, Andrei e o Jorginho. Jorginho Cantifas está hoje hoje é treinador da Portuguesa. O que aconteceu naquela... Deficiência técnica, né? Foi o que eu sempre costumei chegar muito cedo nos treinos, né? Eu troquei de roupa naquele dia, eu lembro bem. E o diretor chegou cedo também, foram para a sala do treinador, e eu já estava trocado de roupa e pediram para mim ir lá na... Peguei e fui. E eles me comunicaram que eu estava afastado, né? Eu perguntei de meio que assim, meio no susto, mas por quê? Eles disseram, não, por deficiência técnica. Né? Um olhou para a cara do outro e disse, não, por deficiência técnica, tá bom. Eu saí, né? Fui embora. O senhor não conversou com vocês? Não conversou. Só fomos comunicados. Ele estava na sala quando o diretor comunicou. Mas foi só isso. Foi essa comunicação. Eu não percebi aquilo que tinha acontecido. Né? Porque eu juntei as minhas coisas e fui para minha casa, fui para o meu apartamento. O senhor tinha encerrado a sua fase no Palmeiras ali? Na hora ali, quando eu cheguei no meu apartamento, aí que eu vi que, puxa, alguma coisa está errada, né? Eu fui tirar o que eu mais gosto de fazer na vida. Aí é sim que caiu a ficha, né? Poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, um cara bem sucedido, né? Com dinheiro, com tudo que precisava, apartamento, tudo, mas não jogava futebol. Os dias foram passando e aquilo foi remoendo, né? Porque quem gosta de futebol, e eu era novo ainda, eu tinha 27, 28 anos, se eu não me engano, né? Quando aconteceu isso, não sei, não me lembro, 25, 26 anos quando eu tinha, eu achava que eu poderia dar muito mais para o Palmeiras, né? Mas a situação ali era essa e eu tive que aceitar. E os outros jogadores, foram conversar, ficaram revoltados, como é que era? Não me lembro assim de revolta, acho que era mais aquela coisa de, puxa vida, né? O que nós fizemos de errado, por que isso, né? A especulação da imprensa incomodava você desse tipo de coisa? Eu não lembro de especulação, porque eu lia muito pouco jornal e eu tinha que fazer o trabalho, né? E eu sempre fui um cara muito trabalhador, muito dedicado aqui. Então o Palmeiras nos colocou para treinar separado. E nós íamos lá treinar separado. Então, quando o time treinava na CT, eu treinava no Parque Antártico e vice-versa. Então a gente ficava assim, e treinava só um período. Então, estava curtindo São Paulo. Até sair Nelsinho Batista, né? Até sair, depois veio o Otacílio Gonçalves. A primeira coisa que ele fez foi me chamar, me ligou, disse, pô, você está aí parado, nós precisamos de um centroavante, precisamos de gol, e
nosso time não faz gol e eu estou aqui para resolver isso. Né? E a partir disso, dessa conversa, seguiu-se em frente. Voltei ao Palmeiras e... Chegaram na final do Campeonato Paulista de 92. Chegou já, logo em 92 já chegou à final. Coisa que a gente não esperava, porque a gente esperava uma Parmalat entrando, investindo, contratando bem, mas esperávamos chegar aí bem colocado no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, mas não chegar, não esperávamos. Pegar o Mega São Paulo, né? E era uma época, uma fase em que o São Paulo estava muito forte, muito forte. Então era um time difícil de se jogar e a gente tinha que jogar sempre dentro do Morumbi, na casa dele, fazer a primeira, a segunda partida lá dentro. Então isso prejudica mesmo? Você mesmo quando manda de jogo do Palmeiras? Prejudica, lógico que prejudica. O Palmeiras não é dono da casa, mesmo. Exatamente, lógico que prejudica. Acho que uma coisa é você jogar de frente ao seu torcedor, de frente aonde você está acostumado a treinar. Outra coisa é você ir jogar num campo grande, onde é considerado casa do adversário. Como que era a pressão da torcida da 93? Insuportável, ou quase insuportável. Porque a gente não eu não saía de casa, eu não tinha liberdade de vir aqui com vocês, né? A gente não tinha tempo. Não, a cobrança era tão grande que a gente evitava a entrevista, evitava sair de casa. Eu era solteiro na época, eu evitava sair de casa, preferia ficar em casa. Quando tinha que fazer alguma coisa, ia rápido, sabe, para não ter desgaste, né? Então é uma coisa assim que a gente não sabe como conseguiu. Graças a Deus conseguiu, mas era um negócio, uma cobrança muito forte. Hoje em dia a gente fala muito em grupo fechado, o grupo está pronto, os jogadores se unem em prol de um título ou do título. Naquela época foi isso que aconteceu também. Vocês conversaram. Quem que eram os pontos no pessoal do elenco? Quem que era assim, que você achava que eram os jogadores chaves ali? Eu acho que os mais velhos, César Sampaio, Antônio Carlos, Ivair, esses caras tinham sua função. Segurava o ímpeto do Edilson, do Edmundo. Exatamente, e existia muita cobrança em cima deles, em cima da gente, e os mais experientes passavam isso. E o Luxemburgo era muito bom nisso, de saber dividir as responsabilidades. Tinha alguns jogadores que não eram tão especiais, mas parece que eram importantes para o elenco, como o Tonhão, né? Tonhão, Alexandre Rosa, o próprio Sérgio, que às vezes jogava, às vezes era titular, às vezes não. Então, e o Vanderlei sabia dar funções a esses jogadores, dar moral para que eles estivessem dentro do grupo. Então todos se sentiam parte de um grupo que poderia fazer uma história, né? Então e isso era muito importante. O Mazinho também, que era polivalente, o Mazinho, além de craque, né, já era um cara muito centrado, muito concentrado, muito sério, né? Então, e isso fazia com que o grupo tivesse as suas responsabilidades. Teve algum momento ali naquele campeonato que você achou que perdeu? Não. Teve alguma situação engraçada que você lembra? Mas situações engraçadas tinha muito, aquelas cobranças, né, nós vivíamos muito dentro de hotel, né? Nós ficávamos a semana toda dentro de hotel, então era muito comum, tinha muita brincadeira, tinha muita descontração, né? E entre nós... Tinha alguém que se perturbava mais dos outros ou não? Tinha, sempre teve os amarais da vida que atrapalhava a nossa concentração, mas era uma maneira gostosa de se conviver e precisava mesmo, porque você imagina 30 homens dentro de um hotel, sem poder sair, sem poder fazer, não existia internet, não existia celular, né? Nós ficávamos vendo televisão, uns iam jogar baralho, outros iam fazer outras coisas, não tinha o que fazer. Então era uma semana pensando só naquele jogo, de vez em quando o Amaral alegrava a gente. Com as suas histórias de coveiro,